Salve pessoal, iniciando mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, hoje com mais uma filmografia, na verdade uma filmografia selecionada de um diretor que trabalhou como diretor por poucos anos, pouco mais de 10 anos, mas que neste período dirigiu 20 filmes, chamado James Whale. Hoje acredito que é um cara um pouco esquecido, não entre os cinéfilos de carteirinha, é verdade, mas do grande público, sim. Embora ele tenha feito alguns filmes, especialmente um, que é um clássico, e vai ser um dos 4 filmes que nós selecionamos para falar. Estou falando de Frankenstein, e foi um diretor muito importante na década de 1930, e nós selecionamos alguns desses filmes para comentar um pouco aqui hoje. Eu sou Marcelo Parker, falo de Florianópolis, e comigo está aqui o Zé Fernando, falando lá de Porto Alegre. E aí, Zé, tudo tranquilo? Por que a gente vai falar desse cara aí chamado James Whale? Qual a importância dele? Beleza? Então, o James Whale, assim, como tu falou, né? Ele trabalhou, ele dirigiu filmes durante apenas 11 anos. O primeiro filme dirigido por ele é de 1930 e o último de 1941. Mas ele fez 20 filmes nesse período, né? Chegando a fazer até 3 durante um ano. Ele é um cara importante porque ele foi, assim, um dos pilares do filme de horror da década de 30. Filme de horror, mas que tinha muito de humor, né? Isso é uma característica interessante que a gente vai comentar aqui, né? Um dos pilares do horror da Universal Pictures. Eram os filmes de monstros da Universal Pictures. Tu falou do Frankenstein. Tem também A Noiva do Frankenstein, que muitos consideram, inclusive, até melhor do que o Frankenstein. Mas naquela época também tinha o Drácula, né, do Todd Browning, com o Bela Lugosi. Teve o Lobisomem. Os filmes da Universal Pictures estabeleceram, assim, um novo patamar, assim, né, um novo modelo de filmes de horror na época. Se a gente vê hoje o Drácula do Todd Browning, também é um grande filme, tem o carisma do Bela Lugosi, embora o Lugosi seja também bastante canastrão também, né? A gente gosta do Bela Lugosi, mas a gente tem que admitir isso, né? Mas hoje é um filme que ele causa talvez mais riso do que susto. O Frankenstein e os outros filmes de horror do James Whale envelheceram muito melhor, né? Então é isso, assim, o James Whale, ele é um dos caras que estabeleceram aí essa, na época, então, nova espécie de horror dos filmes da Universal. Uma rápida biografia do cara aqui, né? Ele nasceu em Dudley, na Inglaterra, em 22 de julho de 1889. Acabaria falecendo em 29 de maio de 1957, aos 67 anos, né? Ele faleceu na sua casa, né, em Hollywood. Depois a gente também detalha melhor essa morte, né, dele. Ele é o 6º dos 7 filhos de um casal da classe trabalhadora inglesa, né? O pai dele era metalúrgico, a mãe era enfermeira. Esse é um dado interessante também, da gente comentar mais adiante, essas origens aí de classe trabalhadora e tal, que ele preferia esconder. Ele não lidava muito bem com essa origem, digamos, mais humilde, né? A gente sabe como a Inglaterra sempre foi muito uma questão social, né, de classe muito, muito marcada, e especialmente naquela época, né, ele preferia esconder essa origem e tal. Um cara muito refinado também, né? Ele largou a escola para ajudar no sustento da família. Como ele não tinha força física para trabalhar, como os irmãos dele na indústria pesada, ele foi trabalhar de sapateiro. E logo ele descobriu que ele tinha habilidades artísticas, né? Então ele, com uma grana que ele conseguiu economizar ali, ele se matriculou numa escola de artes. Com a eclosão da Primeira Guerra, em 1914, ele se alistou nas Forças Armadas, sendo convocado um ano depois, e ele foi feito prisioneiro em agosto de 1917. Nesse período de prisão da guerra, ele só foi sair depois do fim da guerra, né, em 1918. Ou seja, ficou mais de um ano preso, né, como prisioneiro de guerra. E, curiosamente, foi justamente nesse campo de detenção de oficiais, né, ele tinha uma patente de segundo-tenente, que foi que ele teve a certeza definitiva de que o caminho dele seria a arte, né. Ele, além de se revelar um grande desenhista, né, ele ganharia algum dinheiro depois da guerra fazendo cartoons. Inclusive dá para achar aí na internet aí alguns cartoons que ele fez. Ele mantinha o pessoal ali, né, os outros prisioneiros, ocupados encenando peças teatrais. Na guerra também acontece uma dolorosa perda pessoal.
que vai impactar ele, mas a gente fala sobre isso depois. Bom, e aí na volta da guerra, em 1919, já ele iniciava a sua carreira no teatro, ele trabalhou como ator, cenógrafo, gerente de palco e, por fim, diretor. E o sucesso que mudaria a vida dele, na verdade, viria em 1928, né? Já quase 10 anos depois, quando ofereceram para ele dirigir 2 apresentações privadas de um texto chamado Journey's End, de autoria de um cara chamado R.C. Sheriff. Era uma peça baseada na experiência de guerra e tal. O R.C. Sheriff, esse aí, escreveu romances, peças de teatro, roteiros para cinema. Ele próprio foi um combatente inglês, né, na Primeira Guerra. Aliás, o Sheriff, inclusive, escreveria roteiros também para os filmes do James Whale. E aí o James Whale dirigiu essa peça Journey's End. O fato é que a peça, que tinha ninguém menos que o Laurence Olivier no papel principal, né, ela foi muito bem recebida pelo público presente e acabou ganhando o convite para uma temporada num lugar maior, no glamouroso West End londrino, né? E aí o sucesso foi maior ainda e o espetáculo, depois de 3 semanas, se transferiu para um lugar ainda maior, onde acabou ficando por 2 anos. Só que aí o protagonista já não era mais o Laurence Olivier, era o Colin Clive, que vai ser o Dr. Frankenstein no filme, 1 ano depois, enfim. E aí o que acontece, cara? Mais produtores norte-americanos se interessam também, né, em montar essa peça, né, e convidam o próprio Whale para fazer essa encenação, né? E aí, então, o Journey's End estreia na Broadway em março de 1929 e foi saudada aí como uma grande peça feita sobre a Primeira Guerra Mundial. Claro que atraiu o interesse de Hollywood, então o filme Journey's End, lançado em 1930, seria a estreia do James Whale como cineasta, ou seja, ele dirigiu 2 montagens diferentes dessa Journey's End, né? Primeiro em Londres, depois na Broadway, e aí foi convidado para dirigir o filme também, né? E nesse mesmo ano de 1930, ele trabalha nos diálogos de Hell's Angels, que é aquele filme também de guerra, né, de ação, dirigido pelo Howard Hughes. Nesse filme ele trabalhou nos diálogos. E no ano seguinte ele faria o Waterloo Bridge, ou seja, das 3 primeiras participações dele em filmes são todos filmes de guerra, né? Certamente aproveitando essa experiência que ele teve na guerra. Mas aí no ano de 1931, uma conhecida criatura da literatura de ficção mudaria completamente o foco da sua carreira. E aí então é que vem o Frankenstein. Bom, aí então chegamos nesse primeiro filme, que é um filme famoso até hoje e que ajudou a imortalizar o seu personagem principal e mais do que isso, né, transformou o Frankenstein até numa espécie de ícone da cultura pop. Tantos produtos ao longo do século XX, mesmo hoje, que foram feitos baseados especificamente nessa caracterização, né, no filme do Whale. Mas só trazendo um pouquinho, voltando um século antes do lançamento do filme, esse é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler e, aproveitando a oportunidade da gente fazer o programa, eu finalmente tomei vergonha na cara e li. Foi escrito em 1816, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, que é um livro considerado de terror gótico. Muita gente considera que tenha sido o primeiro livro de ficção científica. E eu queria falar um pouquinho sobre o livro antes da gente ir para o filme, mas tu podia contar para nós como é que esse livro foi produzido, né? Tem uma história interessante aí de um desafio, de uma espécie de competição, né? Como é que ele nasceu? Sim, que inclusive essa história ela está mais ou menos resumida, não é exatamente assim, né? Na Noiva de Frankenstein, né, que começa justamente... Os 2 filmes, né, começam com prólogos, né? Depois a gente explica melhor, assim, o porquê desses prólogos. Eles estavam todos num castelo, né, de propriedade do Lord Byron, na Suíça. A Mary Shelley, o seu marido, o Percy Shelley, a irmã dela, o Shelley, e o Polidori, que era um médico, particular aí do Shelley, né? Tava uma noite muito chuvosa, não tinha muito o que fazer, e daí eles meio que para espantar o tédio, eles se propuseram um desafio, né? Cada um escrever uma história, um conto que fosse, né, de horror.
Passou o tempo, assim, ninguém, além da própria Mary Shelley e do Polidori, né, que escreveu O Vampiro, os outros não deram muita bola, mas esses dois escreveram, de fato, né? E aí, então, ela começou a escrever. Primeiro, seria uma história bem mais curta e tal, e ela desenvolveu a coisa a ponto de realmente virar um romance. E aí, então, o livro, ele vai ser publicado, ele vai ter 2 publicações, na verdade. Essa que tu falou, né? O livro começa a ser escrito em 1816, mas ele é publicado só em 1818. Aliás, inclusive, num primeiro momento, a Mary Shelley nem pôde dizer que era ela a escritora e tal, porque havia um problema, assim, de mulheres escritoras lá e tal, então ela teve que publicar sob pseudônimo, né? Em 1831 sai um texto aí, então, revisado por ela lá. Foi, na verdade, um desafio ali que eles próprios fizeram. Essa história de escrever uma história de horror era o desafio que só ela, a Mary Shelley e o Polidori, que escreveu o conto O Vampiro, levaram até o final, né? Se alguém tiver algum interesse no conto do Polidori, por exemplo, nessa edição que saiu da Penguin Companhia, né? Uma parceria entre a Penguin Books e a Companhia das Letras e tal, tem também o texto do Vampiro do Polidori. E embora trate-se de uma história que a gente já cresceu ouvindo dizer que era uma história de horror, o livro é muito mais do que isso. Eu senti o livro, desde a primeira página, muito mais como um exercício filosófico e metafórico do que propriamente uma história para assustar, porque no início do século XIX a gente tinha já a ciência se impondo, né, e ocupando um espaço que sempre foi da religião, especialmente da religião católica, como detentora dos mistérios, né, e das explicações sobre o mundo. Então o livro ele coloca isso em xeque, até onde a ciência poderia ir. É possível criar vida? Então acredito que esse seja o tema principal. Só que, ao contrário de muitos livros de ficção científica do século XX, por exemplo, penso no Arthur Clarke, no Isaac Asimov, aquele polonês que escreveu Solaris, como é que é, o Stanislaw Lem, acho, uma coisa assim. Esse livro aqui, ele não tem muitas informações científicas, né? Ela não entra nos detalhes de como o Frankenstein é criado. Tu não tem aqui uma explicação de biologia, de química, de física, como a ficção científica do século XX depois vai fazer. Os autores, eles tinham um conhecimento muito grande de ciência, pelo menos de algumas das ciências naturais, né? Aqui a gente não tem uma maior explicação, e não só, acredito eu, por ela não ter esse conhecimento para criar ali uma teoria de como ele teria nascido, mas porque acredito que não seja esse o objetivo, né? A questão é refletir a respeito da possibilidade que o ser humano tem de criar uma outra vida e as consequências que isso pode ter fugindo ao controle, que é o que acontece com o Dr. Frankenstein. Depois ele perde absolutamente o controle sobre a sua criatura, né? E esse monstro que ficou super famoso e que, na verdade, no livro não tem nome, né? O Frankenstein é o nome do seu criador, né? Ele não chega nunca a batizá-lo, mas acabou tornando-se o Frankenstein. Pelo menos na leitura do livro, ele é um ser que inspira muita compaixão, talvez até remetendo um pouco ao conceito do Rousseau, de bom selvagem. É como se ele tivesse nascido puro, e a discriminação, o horror que ele causa no seu criador faz com que ele fuja, se isole, e aí, a partir disso, a partir da dor de se sentir diferente e de ver que todos que o viam tinham medo, tinham vontade de fugir e até alguns de eliminá-lo, isso vai criando nele um ódio, um rancor, que depois vai desembocar no que seria, então, a história de horror do filme. Mas acredito que, acima de tudo, é uma criatura que inspira a nossa compaixão. O livro está inserido dentro do contexto do romantismo, e, ao contrário do filme, o livro foca muito nas paisagens naturais, que é uma característica do romantismo. Ele passa por diversas paisagens, ecossistemas, inclusive países, né? Então também é uma viagem geográfica que começa na Suíça e vai até as Ilhas Britânicas, coisas que o filme enxugou bem, né? Claro, a gente teve muitas outras refilmagens ao longo do século XX, pelo menos das que eu vi, aquela de 94, do Kenneth Branagh, talvez a gente possa dizer mais fiel ao livro, né? Não é o caso aqui do livro do James Whale. Tu citou, desculpa, do filme do James Whale. Tu citou antes A Noiva do Frankenstein. Então, acho que a gente pode dizer que esses dois filmes, o livro está nesses dois filmes.
Sim. Talvez até o segundo tenha até mais características, né, de fidelidade ao livro do que o primeiro, né? O Whale toma várias liberdades em relação ao filme, como tu falou, ao livro, como tu falou, ele desmembra a história nos dois, cria personagens. A própria noiva do Frankenstein é um meio spoiler, não para quem vai ver os filmes, mas para quem vai ler o livro. Mas eu acho que é interessante a gente falar. A noiva do Frankenstein, na verdade, no livro, ela é apenas uma ideia, né? Que a criatura propõe ao criador, né? Bom, já que tu me botou no mundo e me renegou, e eu sou desprezado pela humanidade, pelo meu aspecto grotesco e tal, pelo menos tu cria uma companhia para mim, né? Mas ele não chega a fazer isso, né? No segundo filme, Na Noiva de Frankenstein, sim, ele faz, e, bom, aí as pessoas aí vejam o filme para ver o que acontece, né? Uma outra coisa interessante, toda a discussão ética, né, em torno da ciência, que o livro colocou, né? A Inglaterra já estava vivendo os primórdios da Revolução Industrial, né? De descobertas científicas. Então, junto com essas descobertas, veio essa preocupação, assim, né? Até que ponto chegaremos? É preciso a gente tomar cuidado com isso. Tem uma outra questão também que é importante destacar no livro da Mary Shelley, que é o seguinte, a relação dela com o próprio pai, né? Então, no aspecto... O pai que, aliás, adorou o livro, né? Mas o pai tinha renegado ela por conta do envolvimento dela com o Shelley, né? Já tinha toda aquela fama de excêntrico, de rebelde e tal, né? Um cara muito rico, né? De família muito rica, melhor dizendo. Ele era muito fã do pai da Mary Shelley, né? Os pais da Mary Shelley também mereceriam um capítulo à parte aqui, né? Mas para não estender muito. A mãe dela é a Mary Wollstonecraft, né? Uma das primeiras feministas da história, a autora de Reivindicação dos Direitos da Mulher, uma mulher, mas assim, mas muito à frente do seu tempo. E o pai era um anarquista, né? O William Goddard. A Mary Wollstonecraft, ela morre por complicações no parto da Mary Shelley, né? Elas não chegam a ter uma convivência, né? E foi criada pelo pai, o pai casou de novo, mas aí ela é a madrasta, uma mulher completamente diferente, né, do perfil da Mary Wollstonecraft. E o pai, então, que era um anarquista, que inclusive acabou casando com a Mary Wollstonecraft, mas os dois eram contra, mais uma questão de conveniência, porque os dois eram contra a instituição do casamento. Quando a filha vai viver com o Shelley, ele acha um absurdo, né, cara? Olha a contradição, né? E aí ele renega a Mary Shelley. Então, no certo sentido, cara, a criatura também é a Mary Shelley, né? E o Dr. Frankenstein também é o Godwin, né? Embora eles tenham continuado com um relacionamento bem complicado até o final da vida, ele leu Frankenstein e ele era um crítico literário muito, mas muito rigoroso. Ele adorou o livro. Ele deve ter percebido que tinha muito dele ali, né? Muita da relação deles ali. Mas ele gostou muito do livro, né? Ele tinha uma pequena livraria, passa a vender o livro dela. Então tem isso, né, cara? Tem uma série de implicações, assim, né? Da questão da ciência, da questão aí da relação de pai que renega o filho, a filha, no caso. Tem uma série de questões, assim, né? E o filme é tão forte que tem coisas do filme que a gente já associa naturalmente ao Frankenstein que não tem no livro. Por exemplo, a gente estava falando desse dilema científico e filosófico, né, de criar vida. No filme, quando a criatura respira, tem o famoso It's Alive, que o Dr. Frankenstein fala, né? Está vivo. E aí ele diz, agora eu sei como é ser Deus. Sim. Essa frase não está no livro. Embora essa discussão esteja ali o tempo inteiro, qualquer obra cinematográfica ela tende a alcançar muito mais gente do que um livro. Então tem essa coisa também da popularização, da simplificação, de tornar os temas mais claros, né? e obviamente por isso simplificados. Então essa questão da comparação com um Deus que cria vida, isso é expressado verbalmente, né? O ajudante do doutor também não existe no livro, é uma jornada individual, absolutamente solitária. É o Igor, o nome dele no filme. O Igor, no filme tem, que também é um personagem que vai fazer parte não sei de todas, porque são muitas adaptações, mas de quase todas as adaptações dali para frente, se torna um personagem muito importante, né? E, bom, não tem como não lembrar quem viu do Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, né? Sim. O Igor, que é o Martin Feldman, que é um personagem fantástico, né? Com aquela corcunda enorme. Mas no livro também não tem
Não existe os espectadores na hora H, na hora do nascimento, como tem no filme, não só o ajudante, outras pessoas estão presentes. E toda aquela criação visual, né, do castelo com o pé direito altíssimo, a tempestade, acho que é claraboia que chama, né, aquela parte do teto em aberto. Então, o filme foi responsável por criar coisas que estão no nosso imaginário, só de ouvir o nome Frankenstein, e que não estão no livro. Então, essa é uma das grandes importâncias também dessa obra do James Whale, que é de trazer mais elementos, deixar muitos de fora, como qualquer adaptação cinematográfica de um livro, mas de trazer coisas novas que são tão fortes e que passaram a fazer parte, sem falar na caracterização. E aí a gente entra em um nome fundamental nessa obra, que é o Boris Karloff, né? E que até hoje, quando a gente fala em Frankenstein, é a imagem que vem à tona. A edição que eu tenho, que é da LPM Pocket, é um desenho, mas feito sobre a imagem da maquiagem do Boris Karloff, né? Que não estreou aí, mas podemos dizer que é o seu primeiro grande sucesso no cinema? Pois é, eu lembro de ter visto um dos extras, um dos filmes desse, do Whale, eu acho que é A Casa Sinistra, onde tem uma entrevista com a filha do Boris Karloff, que aliás é a cara dele, é uma coisa impressionante, né? Já é uma entrevista bem antiga, não sei nem se a mulher está viva, né, a filha dele e tal, e ela diz o seguinte, assim, o Frankenstein foi o 81º filme do Karloff. A filha do Karloff brinca assim, ninguém havia assistido os 80 primeiros dele. O cara virou uma estrela do cinema depois de 20 anos de profissão e aos 44 anos de idade, né? Quer dizer, pra tu ver, né? O cara realmente, até acontecer, né? Foram 20 anos de profissão, 80 filmes, 4 por ano, né? Uma média, né? Pra tu ver como Hollywood produzia na época, né? Uma quantidade impressionante, assim, né? De filmes por ano e tal. Terminava um, o cara já emendava outro. É um pouco assim até hoje, né, cara? Mas não é tanto mais, assim, como era nessa época. Não sei o que ele achava, como que isso caía para ele, mas ele acabou se tornando um ator de gênero a partir de então. É aquilo que a gente comentava na comparação, assim, com o Bela Lugosi, por exemplo, ele se deu muito melhor, né? Ele, o Vincent Price também, né? Acabaria se tornando um ator de gênero, né? Entre outros aí. O Christopher Lee, Peter Cushing. Esses caras, eles conseguiram manter uma carreira regular até o final. O Bela Lugosi, infelizmente, não, né? O Bela Lugosi caiu no ostracismo e tal, e acabou virando um ator, assim, virou literalmente atração de feira, né? Que é muito triste, assim, né? Ele é escolhido por conta de um filme do Howard Hawks, The Criminal Code, que é o Código Penal. E o Boris Karloff, cara, chamou a atenção dos produtores desse filme, né? Do Carl Lamm, né? Que é um nome-chave também, né? Nesses filmes de horror da Universal. E do James Whale por causa da cara sinistra dele nesse filme, assim. Ele falou, é esse o cara, entendeu? E aí, quando ele vai lá e faz a criatura, né? Que a gente chama de Frankenstein, é outra coisa, né? As pessoas até hoje, isso é um Frankenstein, né? Quando a gente comenta alguma coisa, assim, tipo, projeto, alguma coisa assim, é uma junção de pedaços. A gente fala, é o Frankenstein. Não, cara, o Frankenstein é o doutor. A criatura não tem nome, né? Mas, enfim. Quando o Boris Karloff faz a criatura, aí realmente ele vira um nome, assim, de primeira linha, né? Um cara conhecido e tal. Ao longo da história ele vai fazer basicamente filmes de horror, mas, assim, um cara bem mais conhecido, né? Tu falou aí na questão visual, né, cara? E da cena do nascimento da criatura, né? Isso é um detalhe interessante de falar, né? No livro, esse pra mim é o único pecado do livro, assim, sabe? O livro é fantástico, o livro é um dos meus romances preferidos, assim, de qualquer gênero. Mas no nascimento da criatura, a Mary Shelley não tem aquela criação do suspense, aquele clima todo quando o monstro vai nascer. No filme tem. E é uma das grandes cenas aí tu falou, né? Do It's Alive, aquela coisa. No livro também não tinha aquelas testemunhas todas. O filme, ele trabalha com um dado real, que é a imagem, né? Então, quer dizer, tem que se criar essa imagem. Também é esse o mérito, né? Essa figura do monstro, assim, com aquela testona larga, né? O cara enorme, assim, com umas mãos, assim, enormes também, né? Tudo é criação do filme, né? E é a imagem que a gente tem do Frankenstein até hoje.
Outros filmes foram feitos depois, tu citou aí o do Kenneth Branagh, né, que é o Robert De Niro que faz a criatura. Cara, mas o que a gente vê é o Boris Karloff. Os pininhos do lado, a testona enorme. Nos créditos de abertura, né, ele não é citado nominalmente. Monster, e aí tem um ponto de interrogação. E depois, no filme A Noiva de Frankenstein, ele é acreditado só como Karloff, e aí a noiva tem um ponto de interrogação. Eu até estava lendo aí uma biografia, né, do James Whale. James Whale, A New World of Gods and Monsters, escrita por um americano chamado James Curtis. Eu não vi nenhuma referência a esse respeito, assim, do porquê eles não serem creditados. Um outro detalhe também interessante, né, e é outra coisa que a gente tem que ressaltar, é o trabalho de maquiagem fantástico de um cara chamado Jack Pierce. Era o cara que criou essa maquiagem do monstro aí. E o trabalho de câmera, de fotografia de um cara chamado Arthur Edson. O James Whale ficou muito impressionado com alguns filmes do expressionismo alemão. A luz, os enquadramentos, tudo isso é a influência do expressionismo, né? E que esse cara aí, o Arthur Edson, trabalha muito bem. Tem um truque de câmera interessante. Sempre que o Frankenstein aparece, o Frankenstein não, o monstro, né? Quando ele aparece ao lado de algum outro autor, ele é filmado de baixo, naquele ângulo plongé. Acredito eu que para ressaltar a sua altura. No livro ele tinha 2,30 metros, eu acho, 2,20 metros. E o Boris Karloff era um cara alto, mas não tão alto. Então sempre tem essa perspectiva de baixo para cima para fazer com que ele se torne de fato descomunal. E tem uma outra característica bem diferente entre o livro e o filme, é que no livro ele acaba se tornando uma criatura muito bem dotada intelectualmente. Quando ele foge ao ser renegado pelo seu criador, ele leva o diário do Dr. Frankenstein. Então ele aprende a ler para ler sobre ele próprio, todas as anotações, e é o que inclusive faz com que ele passe a adquirir um ódio do seu criador ao ver ali toda a descrição como foi o seu processo. Enfim, aí ele passa por diversas situações, ele aprende a ler, ele aprende a falar, e no filme não, né? No filme ele é uma criatura bem limitada intelectualmente, né? O que eu acho que, de certa maneira, até aumenta a empatia que a gente sente por aquele personagem, que parece uma criança grande, né? Ele tem muita dificuldade de se expressar, inclusive de se locomover, e essa é outra diferença. No livro, ele é uma criatura extremamente rápida. Tem umas cenas em que ele está conversando com o Dr. Frankenstein, depois que eles se reencontram, né? Ele passa 2 anos sumido até que ele resolve voltar, justamente para o que tu comentou antes, né? Para exigir que fosse feita, então, uma outra criatura para que ele não vivesse mais sozinho. Então tem uns trechos assim que o Dr. Frankenstein pisca e quando vê, a criatura já não está mais ali. Ele é extremamente rápido. E no filme não, né? Tem aquela coisa toda muito lenta, desengonçado. Né? Quando ele pisca, o cara não tá mais lá. E assim, quando ele menos espera, o Frankenstein sente a presença da criatura ali, né? Por alguns indícios, assim. E aí tu vai lendo, tu pensa assim, não, é paranoia do cara, daqui a pouco ele aparece mesmo, né? Então, cara, a habilidade da Mary Shelley no texto de trabalhar com essa tensão, assim, até o final, é uma coisa impressionante, assim, né? No livro, a criatura parte para vingança, tomada de ódio, tomada de ressentimento por ter sido renegada pelo seu criador. Nos filmes, não, né? Na verdade, ele é incapaz, ele só reage, ele não age com violência, ele reage quando alguém tenta o agredir, né? E aí, claro, chega um determinado ponto que ele se dá conta de que realmente ele está sozinho no mundo, não tem como, né? Mas ele não é uma criatura agressiva, né? Ele apenas reage a essa violência. Ele é incapaz de arquitetar um plano, assim, de partir para a violência deliberadamente, né? Essa é uma diferença importante, assim, né, do livro e do filme. Falou do Bela Lugosi antes, né, como o Drácula, e o Boris Karloff como o Frankenstein. Então, esses dois são, sem dúvida, os nomes de atores mais associados a essa fase de terror da Universal. Mas tem um filme que é O Filho de Frankenstein, um filme de 39,
em que o Karloff repete o papel como Frankenstein e o Bela Lugosi faz o Igor, o assistente. Então, nós temos esses dois contracenando. Eles contracenaram em mais de um filme. A carreira do Boris Karloff foi forte até o final, né? Enfim. Uma coisa também que eu acho que é interessante aí comentar, né? É que os dois filmes baseados no Frankenstein, né, dirigidos pelo James Whale, os dois filmes têm um prólogo inicial, redundância. Tá, e tem um prólogo, né? No caso do primeiro, né, do Frankenstein, tem um dos atores do filme, o Edward Van Sloan, que faz o Dr. Waldman, que é outra criação do filme, era uma espécie de tutor, o antigo mestre, né, um dos mestres do Frankenstein. Ele aparece no prólogo dizendo, meio que procurando tranquilizar as pessoas, né? Porque a Universal tinha medo que as pessoas achassem o filme muito repulsivo e tal. Inclusive foi objeto de debate interno ali, né? Pessoas dentro do estúdio assustadas, né, com a possibilidade do filme ser considerado repulsivo pelas plateias. E aí o Edward Van Sloan, ele faz esse prólogo em nome do estúdio, em nome do produtor, o Carl Laemmle e tal, para meio que tentar explicar para as pessoas o que se tratava a obra lá. E no segundo, a Noiva de Frankenstein, aí tem aquela história que tu comentou, né, do desafio lá no castelo da Suíça, né, em que a Mary Shelley, o Percy Shelley, o Lord Byron e o Polidori fazem aquela combinação de escrever uma história de terror cada um para espantar o tédio. E ali a mesma atriz que vai fazer no final do filme, né, aparece no final do filme, a Noiva de Frankenstein, a Elsa Lanchester, ela também faz o papel da Mary Shelley, né? Enfim, ela faz os dois papéis, na cena inicial e no final do filme. Aliás, o visual da noiva do Frankenstein é tão icônico quanto o da criatura, né? Aquele cabelo arrepiado com aqueles raiozinhos em volta, assim, também é um outro clássico. Esse prólogo da Noiva do Frankenstein foi uma grande sacada, né? Porque é um filme que tem algo que o livro nega, que ele pede para que o seu criador crie uma companheira e o Dr. Frankenstein diz não. E então, assim, mas como continuar na mesma história com essa criatura? Então tem essa conversa no início do filme em que ela recebe a sugestão, que eu acho que é do Lord Byron, se não me engano. Quem sabe tu cria ali, escreve uma noiva para ele, vamos ver o que acontece. Tal. E aí, então, isso é a justificativa inicial para que a gente tenha a segunda trama. Eu queria só comentar de mais duas obras que foram feitas depois. O Karloff, ele repetiu esse personagem também no filme de 43, chamado Frankenstein Encontra o Lobisomem. Mas assim, a gente tem o Christopher Lee como o intérprete do Drácula. É um dos principais, para mim é o grande, eu sei que tu também acha isso. Também acho. Só que, assim, o primeiro Drácula com Christopher Lee, que foi dirigido pelo Terence Fisher, isso já na época da Hammer. Da Hammer, grande produtora inglesa, né, de filmes de horror. Ele é de 58. Isso. 58, dirigido pelo Terence Fisher. Só que um ano antes, em 57, o mesmo Terence Fisher, também pela Hammer, dirigiu um filme chamado A Maldição de Frankenstein, onde o Christopher Lee interpreta o Frankenstein. E o seu grande perseguidor nos diversos filmes de Drácula que ele fez, que é o Peter Cushing, que geralmente fazia o Van Helsing, nesse filme de Frankenstein, ele faz o Dr. Frankenstein. Então, mesmo antes de interpretar a criatura que acabou sendo a sua grande marca, que é o Drácula, o Christopher Lee já tinha interpretado um Frankenstein um ano antes. Uma coisa interessante também a se destacar, essa produção aí da Universal, né, dirigida pelo Whale, né, em 1931, ela não é a primeira versão aí do Frankenstein, né? Tem várias não, mas tem algumas, inclusive algumas podendo ser encontradas no YouTube. Tem uma chamada Frankenstein mesmo, de 1910, que foi feita pelos estúdios do Thomas Edison, né? Thomas Alva Edison, né? Grande figura do inventor, que é um dos criadores do cinema também, né? Ele fazia experimentos ali na mesma época dos irmãos Lumière. Esse filme aí é a primeiríssima adaptação do Frankenstein, né? De 1910, então.
É um curta de mais ou menos uns 12 minutos. Não é o Thomas Edison. O Thomas Edison é o dono do estúdio, faz os experimentos, mas não é ele que dirigiu o filme. É um cidadão chamado J. Searle Dawley. Essa tu encontra no YouTube, né? E aí tu vai ver o visual do Frankenstein é completamente outro, né? Quer dizer, realmente como depois do Karloff, o Karloff estabeleceu o visual definitivo, né? Tem um filme chamado Life Without Soul, que é de 1915. Também é uma produção americana, dirigido por um cara chamado Joseph W. Smiley. Esse é um longa, 70 minutos. Só que o que acontece? Esse filme foi considerado perdido. Não se tem mais nenhuma cópia desse filme, né? Tem um outro, cara, Il Mostro di Frankenstein, que é uma produção italiana. É de 1920. Eugenio Testa é o nome do diretor. É um dos primeiros e únicos filmes de terror mudos italianos. Cara, esse filme é o seguinte, ele foi barbaramente censurado na época, né? Com os cortes, a versão final ficou em torno de 39 minutos, era para ser maior do que isso. E depois que o Mussolini chegou ao poder, em 22, bom, aí é que o gênero de horror foi censurado mesmo, né? Proibição total, né? Só que esse filme também foi considerado perdido, né, cara? Esse filme, infelizmente, o pouco que sobrou dele, na real, são alguns estilos ali, né? E ele também é o seguinte, ele foi tão severamente mutilado pela censura e se acredita que o que aconteceu com ele, na verdade, foi o seguinte, cara, ele não suscitou mesmo o interesse do público, vindo a cair no esquecimento. E aí, por consequência, ele foi sendo deixado de lado e acabou sendo perdido. Portanto, para concluir aqui, a transposição do Frankenstein da Mary Shelley para as telas é anterior ao Drácula, né? O romance do Bram Stoker foi filmado pela primeira vez em 1921 por um húngaro chamado Károly Lajthai. Se chamava Drácula Alaya, ou A Morte do Drácula. Esse filme também não sobreviveu inteiro, né? O que se tem disponível dele hoje são fragmentos no YouTube. Tu acha ali um compacto dele com 22 minutos. E a curiosidade, esse filme tem como um dos roteiristas um sujeito chamado Kertész Mihály, que depois migraria para os Estados Unidos e faria fama e fortuna com o nome de... Curtiz? Michael Curtiz, exatamente. Michael Curtiz. O Nosferatu, então, né, do Murnau, que foi lançado um ano depois, portanto, também não é a primeira adaptação do Drácula do Bram Stoker, né, mas já é uma outra história. Bom, então nós passamos alguns anos à frente, de 1931, vamos para 1935, quando é lançada, então, uma outra obra dirigida pelo James Whale, chamado A Noiva de Frankenstein, que para muitos é, inclusive, melhor que o próprio Frankenstein. Não é uma coisa muito comum na história do cinema, uma sequência receber da crítica, do público, essa aclamação de ser melhor do que a obra que antecedia. Eu não sei se eu gosto dos dois, na verdade. Mas aqui, como não existe um segundo livro da Mary Shelley, e o primeiro não esgotou o livro, foi feita ali uma escolha de roteiro, muitas coisas ficaram de fora. Neste segundo filme, então, são contempladas algumas coisas que ficaram de fora do primeiro filme. Tem algum dos dois que tu prefere, que é o teu preferido deles? Cara, eu adoro os dois. Para mim são os dois melhores filmes dele, né? A gente tinha combinado falar de 4 aqui, né? Inclusive os outros dois são entre um e outro, mas a gente deixa para depois, para seguir na saga da criatura aí. São os dois filmes dele que eu mais gosto, cara, mas eu tendo a preferir A Noiva de Frankenstein, realmente. Eu acho que ali o cinema dele chega na síntese perfeita do horror e do humor. Cara, hoje, quando a gente fala de horror, a gente tem que considerar que eram filmes feitos na década de 1930. Hoje, esses filmes, eles não assustam mais. Eles divertem, né? Eles têm, assim... A gente acaba criando uma empatia com a criatura e outras personagens, mas assustar, de fato, eles não assustam mais, né? Mas, enfim, para a década de 1930, sim, era do gênero horror. Mas eu acho que tem essa questão aí que o Whale... essa ponte com o humor que ele fazia muito bem, né? E eu acho que o ápice disso é A Noiva do Frankenstein, né?
Queria comentar só que tu falou assim, né, que nesse segundo filme, como tu disseste, né, quer dizer, não tem uma continuação do livro, né, do Frankenstein da Mary Shelley, né, ela não escreveu uma continuação. Então, algumas passagens do livro e tal, como, por exemplo, essa questão da noiva, né, do pedido da criatura por seu criador, dele criar uma companheira para ele e tal, acabam ficando no segundo filme, né? Mas, além disso, outras coisas também ainda são inventadas, né? Assim como tinha no primeiro, no segundo também, né? Por exemplo, o personagem mais pitoresco do filme, que é o Dr. Pretórios, né? O Dr. Pretórios não existe no livro, também não existe no primeiro filme, e aparece no segundo, né? Que era um cientista que também ele foi banido, né, pela comunidade científica lá e tal, porque ele teimou em fazer alguns experimentos meio perigosos, e ele fica sabendo dos experimentos do Frankenstein e o procura e tal para eles fazerem aquela parceria, seguirem nesses experimentos, né? E aí a gente vai ficar sabendo, inclusive quando a gente entra lá no laboratório dele, que ele também já tinha criado uns humanoides, né, mas em tamanhos de miniatura lá e tal, só que tinham alguns problemas. Então ele primeiro ele propõe, depois ele chantageia o Frankenstein, né, o seu antigo pupilo, para os dois fazerem aquela parceria, né, trocarem uma ideia ali e seguirem nos experimentos. Esse cara que faz aí o Pretórios, o Ernest Thesiger, era um grande amigo do James Whale, assim como ele, abertamente gay. Thesiger era daquelas figuras assim, exuberantes, extravagantes e tal, né? Isso fica muito claro no filme também, né? E também aí a gente tem, assim, tem todo um subtexto gay esse filme, assim, que é evidente também. Mas mais do que isso, assim, eu acho que os dois filmes, no primeiro já tinha, né, e nesse segundo também, cara, os filmes, assim, eles têm um apelo, assim, digamos, à tolerância. Eu acho que nos dois filmes tem isso, né, quer dizer, tanto a criatura sofre por ser diferente, como em outras personagens ali também vão sofrer essa intolerância do resto da sociedade. Como a gente comentou antes, o filme abre com uma reunião ali da Mary Shelley com Lord Byron, com Percy Shelley, onde o Byron recomenda a ela, quem sabe tu escreve uma continuação com a noiva. Então é aí que surge a história. Uma pretensa sugestão para que ela escrevesse uma continuação que de fato não ocorreu, mas é uma maneira bem interessante assim do filme se justificar. A gente comentou que no primeiro o Boris Karloff ele não é acreditado. Nos créditos aparece ali Monster e um ponto de interrogação. Aqui sim, então já tem de cara, tem o crédito Carl Laemmle Presents Karloff. Carl Laemmle, o produtor. Então Karloff, uma personalidade conhecida e creditada. Por outro lado, a noiva do Frankenstein, que dessa vez recebe um ponto de interrogação. E ela que interpreta a própria Mary Shelley nessa introdução. A escalação não sei se a gente comentou isso, a escalação da Elsa Lanchester no papel vem da amizade do James Whale com o marido dela, o Charles Laughton, que é outra grande figura da época e um ator, assim, absolutamente sui generis, né? Uma figura, assim, temperamental e que tinha, aí depois a gente vai falar, já tinha trabalhado com ele em A Casa Sinistra. Foi a partir dessa associação dele aí com o Laughton que a Elsa Lanchester foi aparecer na Noiva de Frankenstein. Cara, tem, assim, diálogos. Tô procurando aqui nas minhas anotações para ver se eu acho, mas tem diálogos, assim, do filme que são absolutamente antológicos. Quando a criatura se encontra mais pro final do filme aí com o Pretórios, a criatura já tá num nível, assim, de saturação, assim, com a humanidade, já tá muito desesperançada, né? Logo depois ele vai fazer a proposta para que o Frankenstein crie essa companheira para ele, né? Mas ele já tá numa cena, assim, que é absolutamente antológica. É interessante a gente se ligar também na simbologia visual do filme, né? Porque é no momento em que ele desce para umas catacumbas, né? A criatura desce para umas catacumbas e numa delas
em cima de um dos túmulos ali, onde o Pretórios, os ajudantes dele, roubavam os cadáveres. Ele tá ali se preparando para comemorar, né, o roubo dos cadáveres. E ele abre uma toalha ali, coloca um pão e um vinho. Cara, o cara subverte a coisa da ceia católica, enfim, né? Num ambiente de morte. É aí que chega a criatura. A criatura continua fugindo da massa que quer linchar. Aí a criatura chega e pergunta assim, tipo uma coisa assim: você faz homem como eu? Não, mulher. Amiga para você. Mulher, amiga? Sim, quero uma amiga como eu. Acho que vai ser bem útil. Aí segue a conversa lá e tal, e depois ele diz assim: você sabe quem é Harry Frankenstein e quem é você? Porque nos filmes não é o Victor Frankenstein, como no livro, né? Ele não se chama Victor, se chama Harry. E aí o Pretórios pergunta para a criatura: você sabe quem é Harry Frankenstein e quem é você? Sim, eu sei. Ele me fez dos mortos. Eu adoro mortos. Odeio vivos. E aí o Pretórios faz aquela tirada assim: você realmente é bastante sábio, né? Então tem uma coisa assim de os excluídos se encontram no filme, os excluídos, os excêntricos, os diferentes, e de alguma maneira eles se identificam. E o destino deles vai ser, aí não dá para contar, mas tá de certa maneira não, totalmente, né, relacionado. Tu falou antes, né, que o filme tem humor, o livro não tem, né? Então isso aqui é uma criação dos filmes. E nesse aqui, mais humor ainda, né? Tem o próprio Pretórios é um personagem engraçado, né? É o cientista maluco perfeito. E tem a governanta do Dr. Harry Frankenstein, que é muito engraçada, que é responsável pela maior parte dos momentos de humor. Tem aquele encontro na cabana, que a gente já comentou que no livro é um trecho chave na história, que ele passa a observar um senhor, que é um senhor cego, que mora com seus filhos, e ele consegue observar por um vão entre as tiras de madeira da cabana. E ali, durante aquele tempo que ele vive escondido, ele inclusive ajuda aquela família, porque ele pega lenha, então ajuda eles a se manterem no inverno muito frio. Ele aprende a ler, tudo que ele aprende é durante esse período na cabana. E no filme acontece, diferente do livro, é claro, mas também esse encontro aparece. E na conversa com esse senhor que é cego e que só trata ele bem, com carinho, por ser cego, ele até comenta que, da maneira que ele consegue falar ali, que ele é diferente. Ainda assim, ele é aceito, mas depois vem, quando chegam outras pessoas, aí surge a discriminação, da mesma maneira que no livro, né? E o diálogo com esse senhor cego também é muito engraçado, né? Ele aprende a fumar, por exemplo, né? Ele fuma um charuto, aí ele fuma e diz good, good. Tem coisas que ele não gosta, que ele diz bad, bad. Ele tem medo do fogo. Quando o senhor esse vem para acender o charuto, ele não diz bad, bad, porque ele sobrevive a um incêndio, né? Que é como acaba o primeiro filme. Ele sobrevive ao incêndio e também o Igor, o assistente do Frankenstein, usa uma tocha para ameaçar ele também, né? Então por isso ele tem esse medo do fogo, né? Mas aí, enfim, ele deixa acender o charuto e aí quando ele fuma, ele diz good, good. Então são momentos engraçados que geram uma empatia grande do espectador com aquela criatura. Esse trecho da cabana é um outro trecho que sai lá do livro e é trazido para este segundo filme, né? E o Pretórios tem uma frase que tem a ver com isso que tu falou antes, da discriminação destes seres discriminados e diferentes, exóticos, que se encontram, que também vai dar nome a um filme já da década de 90, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o James Whale, né, sobre os últimos dias dele, que o Dr. Pretórios ele faz um brinde, né, a um novo mundo de deuses e monstros. Então ele quer criar seres diferentes daqueles seres com os quais ele convive, e que não são seres entre os quais ele é bem visto, bem aceito. Então, por isso que ele se identifica e prefere também, assim como a criatura prefere o mundo dos mortos ao mundo dos vivos, porque o mundo dos vivos não o aceita da maneira como ele é. E aí a gente pode também fazer essa alusão à questão da sexualidade, tanto do ator quanto do diretor, né? Então tem uma coisa subentendida ali que eu não vejo no livro. Embora no livro a gente tenha também essa coisa da discriminação, do diferente, do preconceito, dos seres que não são aceitos por serem diferentes da maioria, mas aqui nos filmes, e principalmente no segundo, essa questão sexual ela é mais forte, né? E aí a gente pode aludir também à própria figura do diretor, né? Que é o Whale. Tem uma coisa interessante também que eu acho que vale a pena comentar.
Os filmes do Whale, né, os dois, tem uma coisa... Nesse aspecto, ele vai um pouco além, ele inclui esses temas, assim, essas discussões, assim, até mais explícitas do que o livro da Mary Shelley. Tem uma crítica, assim, à coisa daquele ambiente, assim, de fofoca, de maledicência, aquela mentalidade, assim, popular, de se criar um clima, assim, para difamar e daqui a pouco perseguir as pessoas, e tal, principalmente na personagem daquela figura, a Minnie, que trabalha na mansão ali dos Frankenstein. Então tem toda uma questão popular, assim, de que, na verdade, as pessoas, assim, tá, elas têm medo daquela criatura, mas, na verdade, elas estão a fim de linchar mesmo, né? Elas não procuram nem saber o que é do que se trata, não procuram entender de onde é que surgiu, o que ela representa, né? Aquela figura, a excitação, assim, especialmente no olhar da Minnie, essa, né, quando, na cena do moinho, quando eles acreditam estar queimando o monstro, assim, é uma coisa que o Whale também deixa muito explícito. Daqui a pouco tem um close no rosto dela, assim, ela tá praticamente gozando, assim, que estão queimando alguém ali, né. No filme do Kenneth Branagh, quando o personagem do De Niro, antes de se tornar o Frankenstein, mas o criminoso que vai ser enforcado, aquelas pessoas, assim, estão urrando de prazer, assim, que o cara vai ser morto. Tem também uma questão ali da uma sociedade de classes, né, cara? Porque todo mundo ali no vilarejo, na localidade ali, tem mais ou menos o mesmo status social. Só a família do Barão, pai do Frankenstein, né? E ele também é que são meio que a elite, são os privilegiados aí do local, né? E o resto, todo mundo, além de ser muito pobre, é muito ignorante. Também tem isso, né? Então, o Whale, ele, além de ele injetar uma dose de humor, assim, além dele fazer esse apelo à tolerância, né, e tal, ele também introduz essas questões, assim, né? No filme do Branagh, de 94, tem essa coisa da histeria coletiva, né? Ali, no caso, tem uma epidemia de cólera e quando o monstro, interpretado pelo De Niro, ele é visto na rua, automaticamente ele é considerado culpado pela epidemia. E aí a coisa toma proporções, todo mundo enlouquecido atrás dele, querendo matar, querendo linchar, que é um comportamento, infelizmente, muito atual ainda, né? Mas, cara, eu acho que para mim a grande diferença do livro e do filme é a criatura em si, porque no livro ele desenvolve um intelecto, diria até privilegiado, né? Aqueles 2 anos que ele passa fora, não só aprende a falar, articular, ele aprende a ler e desenvolve toda uma própria consciência de si mesmo, que o leva depois a se isolar e ir lá para o Polo Norte, porque ele vê que ele não tem lugar naquele mundo, uma vez que o Dr. Frankenstein não aceita fazer a companheira para ele. E aqui nos filmes do Whale, ele é uma figura, a criatura é uma figura intelectualmente muito limitada. E até daí um pouco que vem essa empatia, porque é como se fosse uma criança grande. E acredito que isso, para o público, para o sucesso comercial, tenha sido até uma boa escolha, mas salta aos olhos de quem vê o filme e lê o livro. É uma diferença muito grande. Para mim, talvez a principal entre a criatura nos dois, no filme e no livro. A fisionomia da criatura, né, dos filmes do Whale ficou de tal maneira popularizada que o filme do Mel Brooks, né, a comédia, o Jovem Frankenstein, ele toma emprestado esse visual aí também, né? E um filme que a gente até tinha conversado, O Espírito da Colmeia, do espanhol Victor Erice, um filme de 1973. O filme se passa na Espanha dominada pela ditadura franquista, nos anos 40, num vilarejo, aqueles caras que rodavam o país com aqueles cinemas itinerantes e tal, vão apresentar o Frankenstein, né? E a gurizada ali do local não sabe exatamente do que se trata. E aí, então, o filme é exibido lá, o Frankenstein é exibido, e mais tarde a criatura vai aparecer, a menina, né? A personagem da Ana Torrente, que é a atriz do Cria-Cuervos, né? Ela faria logo depois. Ela vai ficar de tal maneira impactada com a história que ela começa a sonhar com a figura, né? E aí aparece também um ator, digamos assim, caracterizado como o Frankenstein no filme. Espírito da Colmeia, que serviu de inspiração para o Labirinto do Fauno, do Del Toro, onde não aparece o Frankenstein, mas também é uma história que reúne realidade e fantasia aos olhos de uma menina e que é passada na ditadura franquista, né? Por isso a referência. Então, vamos adiante, que na verdade é um adiante para trás. A gente sai de 1935 com A Noiva de Frankenstein e vamos a 1932.
com A Casa Sinistra, um subgênero do horror, filme de casas mal assombradas, casas onde coisas de horror acontecem. Mais um filme com Boris Karloff, com o grande Charles Laughton, que tu acabou de citar. O que é que tu me diz então, Zé? Casa Sinistra. Esse filme ele é baseado numa obra chamada Benighted, de um escritor chamado J.B. Priestley. Foi publicado em 1927. Ao contrário dos outros filmes que a gente está comentando aqui, os dois, Frankenstein, e depois a gente vai falar também do Homem Invisível, eu confesso que esse autor eu não conheço. O H.G. Wells, do Homem Invisível, e a Mary Shelley, sim, mas esse eu não conheço. Enfim, o filme foi feito 5 anos depois, apenas 5 anos depois da publicação do livro. A história, se a gente fosse resumir, basicamente é o seguinte: um casal e mais um sujeito que está ali com eles, né, que é o Melvin Douglas. Eles estão viajando de carro à noite, cai uma tempestade na estrada completamente embarrada, e num dado momento eles são obrigados a parar, né, porque não tem condições de prosseguir a viagem, e próximos a uma velha casa, né, a The Old Dark House, a Casa Sinistra, onde mora uma família esquisitíssima, que a princípio não quer recebê-los, mas eles meio que forçam, tipo, olha só, não tem, não, nas imediações aqui, não dá para seguir viagem, nas imediações aqui não tem outro lugar, então, por favor, né, nos deem essa oportunidade aí de passar a noite aqui. E aí, quem mora na casa, na verdade, são 3 irmãos, sendo que 2 a gente vê de cara, um irmão e a irmã, que é muito esquisita, pessoa assim, profundamente católica, né, agressiva, e faz comentários ali. E eles falam também da existência de um outro irmão, que a gente só vai ver mais tarde, né, um irmão com problemas psíquicos, mentais. Então tem todo esse clima, assim, dessa convivência forçada. Mais a figura do mordomo ali, né, que é o mais sinistro de todos, que é justamente o personagem do Karloff, né? E com o passar do tempo vão aparecer mais figuras que vão acabar entrando na casa e convivendo ali. E se dá, então, essa tensão, né, entre aqueles habitantes ali da casa, que parece que tem hábitos assim muito arraigados, estão meio que afastados da civilização, tem uma dificuldade assim com os hábitos do pessoal da cidade. E esse pessoal da cidade que, velho, a princípio, que é super bem-humorado, quer passar aquele tempo que vai ser obrigado a ficar ali da melhor maneira possível, conversam, cantam, e aquela tensão, então, com os irmãos. O Morgan, que é o personagem do Boris Karloff, aqui eu acho ele bem mais assustador do que como o Frankenstein. O Frankenstein dele, na verdade, nem assusta, né, cara? Tu cria uma empatia com ele, né? Assusta os personagens do filme, mas não o público que assiste o filme, né? Agora, esse aqui, realmente, né? Parece que ele vai ter uma reação, assim, um ataque a qualquer momento, só pela cara dele. Assim como no Frankenstein é um personagem de pouca fala, mas com uma imposição física muito grande e um rosto meio assustador. Eu acho que desses filmes que a gente está falando aqui, dos 2 Frankenstein, do Homem Invisível, que vamos falar logo, eu acho que esse aqui é o que mais se enquadra no que hoje a gente entende como um filme de terror, né? De horror, enfim. Eu já comentei isso contigo, eu acho que o filme promete algo que ele não cumpre muito no final, né? A gente não vai falar exatamente do final, mas eu acho que ele é muito bom em criar um clima, porque o tempo todo a gente vê que tem alguma coisa muito estranha, e que fica reservado no nosso imaginário aquele irmão que não aparece. Dali já se imagina que vai vir a grande explicação do porquê que aquela família é tão estranha. Tem a chuva lá fora, a tempestade aumenta, e tem um momento que os personagens eles saem da casa e realmente está caindo o mundo. E eu acho que o ápice, o clímax do filme, ele não, pelo menos, não cumpriu a minha expectativa. Eu assisti pela primeira vez, agora para o nosso programa, eu não conhecia esse filme, e dando todo o desconto da época, filme de 90 anos atrás, mesmo assim, tendo isso em mente, parte final, assim, confesso que me decepcionei um pouco, esperava uma resolução diferente. Tem umas brincadeiras também, né? Tem o It's Alive no final, que é uma gozação com o próprio Frankenstein. O Charles Laughton, como sempre, muito bem, um grande ator e uma presença física sempre muito marcante. É um caso de um ator que a câmera gosta dele, né? Ele fica muito à vontade em cena, sempre.
Outra curiosidade, a canção Singing in the Rain é cantada no filme, né? Com 2 décadas de antecedência ao filme, com 4 décadas de antecedência ao Laranja Mecânica, que deu um novo significado para essa música. Até achei que era uma canção original do filme da década de 50. Também achava até ver o filme. E, na verdade, esses 3 filmes que tu falou que usam a canção, o uso da canção é completamente diferente um do outro. Isso que é interessante. Tu falou da questão aí da presença física do Boris Karloff. E o detalhe interessante é o seguinte, né, cara? Ele não precisa fazer muitos gestos muito largos, então, para passar todo aquele, né? O trabalho dele é muito do olhar, assim, parece que ele está observando o ambiente à volta, matutando alguma coisa, assim, tipo, daqui a pouco ele vai atacar, assim, é uma coisa... Tu fica com medo de olhar para ele. Queria até, inclusive, sobre isso, cara, sobre os lances do Karloff, mais um trabalho de maquiagem, assim, brilhante, filme, né, que ele tem uma cicatriz em cima, na testa, ali, acima de um dos olhos, tem um narigão. Mas, então, A Casa Sinistra eu concordo contigo, cara. Desses 4 filmes que a gente escolheu para falar do James Whale, eu gosto do filme, mas eu acho que é o mais fraco dos 4. O menos interessante dos 4. Embora tenha esse clima tenso, né? Na convivência entre os personagens, enclausurados dentro daquela casa, na expectativa de se o tempo vai melhorar ou não. Aquele suspense de, tá, mas e o outro habitante da casa, o tal do irmão, que é doente entre aspas, vai aparecer, não vai? Tem um clima, mas realmente ele se fosse fazer um ranking dos 4 aí, eu acho que é o menos satisfatório, né, realmente. E também tem uma outra curiosidade a respeito, né? Esse filme, ele teria inspirado o Rocky Horror Show, né? Teria sido uma das inspirações para o Rocky Horror Show. Vale a pena ver, mas eu acho que ele não está no mesmo nível dos outros 3. Ele tem grandes méritos, mas ele não é dos 4 aqui. Eu acho que é o mais decepcionante. E aí, no ano seguinte, O Homem Invisível. Dos 4 é o único que não tem o Karloff. Da obra de H.G. Wells. Eu não li. Chegou a ler esse livro? Cheguei. Com bastante atraso, assim, né? Foi agora há pouco que eu realmente li o livro. Já tinha lido outros livros do H.G. Wells, mas O Homem Invisível eu nunca tinha lido, cara. Aqui um detalhe interessante a respeito do que a gente tinha comentado ali do Frankenstein, que o Frankenstein do James Whale não foi a primeira versão cinematográfica do livro da Mary Shelley. No caso do Homem Invisível, essa é a primeira versão mesmo. É a primeira versão filmada do livro do H.G. Wells. É aquela história do cientista, mais um cientista maluco, começa a brincar lá e tal, e descobre que pode ser invisível. Só que aí vai chegar o momento em que ele percebe que ele tem... Aquilo dá para ele alguns poderes, não sobrenaturais, mas assim, dá a ele a condição de fazer o que ele quiser, permanecer incógnito. Só que, ao contrário do Homem-Aranha, os poderes não trazem grandes responsabilidades, no caso do rapaz. E ele também acaba se tornando um escravo dessa situação, porque ele tem que estar sempre se escondendo, né? Ele não pode usar roupa, por exemplo. Se ele usar roupa, ele vai ser flagrado. E lá pelas tantas, ele começa a ser caçado pela multidão. O nome do personagem é o Jack Griffin. E no filme, ele é feito pelo ator britânico Claude Rains, que também é conhecido aí das aventuras de Robin Hood, Michael Curtiz, e especialmente do Casablanca, né? Esse filme, eu acho que eu não gosto dele mais do que eu gosto dos Frankenstein, mas eu gosto dele demais, cara. Esse filme é, primeiro, pela própria caracterização, né? Quer dizer, os efeitos hoje podem ser... Os efeitos até hoje funcionam, cara, vou te falar assim, né? A gente percebe que é uma coisa da época, né? O filme tem quase 90 anos, vai fazer 90 anos no ano que vem, né? Mas tu ainda crê naquela invisibilidade. E ele ainda é um filme muito tenso. E a caracterização do Claude Rains, né? O James Whale teve que gastar um pouco de saliva para convencer o cara de participar do filme. Desculpa, pô, mas eu só não vou poder nem ver o meu rosto. Não, cara, mas tu vai usar a tua voz, tu vai... É uma maneira interessante, assim, né? De interpretar, de mostrar um personagem e tal. E a voz dele realmente é assustadora. Teria que ser, né? Senão não justificaria, porque o que aparece é basicamente isso. E daí eu acho que já vem um grande desafio de como fazer um filme que é uma arte essencialmente visual sobre alguém que é invisível.
E eu acho que as soluções visuais que o Whale encontrou são muito boas. Ele está geralmente de roupa, no rosto não tem nada, é um espaço vazio e que a gente até observa, né? Se tu olhar atentamente, assim, dá para ver que tem um contorno, embora concordo contigo, muito bem feito. E nos momentos em que ele não está vestido, também tem uma solução legal, porque aí a câmera, o movimento de câmera nos faz ver onde ele está indo. Tu segue a câmera, de repente tu vê uma porta abrindo. Então, acho que o filme resolve bem essas questões, que são questões difíceis e que devem ter dado uma certa dor de cabeça. Tá, mas e aí, como é que nós vamos apresentar alguém que é invisível? E eu acho que a solução é muito boa. Acho que esse aqui é o personagem desses 4 filmes também, é o mais cruel, porque ele tem uma crueldade racional, né? Ele não é um monstro como Frankenstein, que é criado à revelia da sua própria vontade e que acaba agindo com crueldade para responder a uma crueldade que ele sofre. Ele é renegado por quem o criou, ele não consegue a companhia que ele deseja, então ele acaba adquirindo aquela crueldade. E no caso da Casa Sinistra também, tu tem aqueles personagens ali que tem uma certa patologia, uma esquisitice, como tu falou antes. E aqui não, aqui tu tem alguém que de fato despreza o outro, com a exceção do seu par feminino, quem ele demonstra um afeto verdadeiro, mas no mais os planos, os desejos de vingança, de prejudicar, são essencialmente racionais. Então aqui a gente tem, diria eu, desses 4 filmes, aquilo que nós convencionamos chamar de um vilão, alguém que age por maldade, com frieza, usando a sua racionalidade para prejudicar e para se vingar. E que demonstra isso essencialmente pela voz. Por isso que apesar de tudo, é um bom papel, né? Sublinhando assim essa crueldade que tu fala, ele vai perdendo o controle com o passar do tempo, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem poderes assim que outros não têm, né? Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser e sair impune, contanto que ele consiga se esconder. Ele não vai poder, ele vai passar um problema sério no inverno. Quando o frio realmente apertar, ele não pode vestir roupa, né? Porque senão ele é facilmente reconhecido. Ele, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem um grande poder, mas ele também é vulnerável. E tem uma cena em que ele fala, ele chega e diz assim: agora eu sei. Percebi subitamente as drogas que tomei iluminaram a minha mente. De repente eu percebi o poder que tinha, o poder para governar, fazer o mundo se ajoelhar aos meus pés. E ele vai começando a pirar, né? De novo a questão lá do Frankenstein, né? O cientista que tem muito poder na mão, né? Só que aí esse poder, na verdade, vai acabar sendo a topim para a derrocada dele próprio. A voz dele também, ao longo do filme, ela vai ficando cada vez mais sinistra, cada vez mais autoritária e, ao mesmo tempo, demonstrando que ele está perdendo o controle. Sobre o livro, tem várias referências, várias diferenças, melhor dizendo, alguns personagens que tem no livro não tem no filme. Uma curiosidade, o livro ele foi publicado no ano de 1897, tá? O mesmo ano do Drácula. Portanto, ele é, de certa maneira, contemporâneo à própria criação do cinema, né? Os primeiros anos do cinema, final do século XIX, né? E o livro, melhor dizendo, tem uma coisa que é interessante também. É uma coisa que no cinema a gente nunca... Tem alguns filmes americanos que têm, assim, essa coisa da explicação científica, né? Seja ela verdadeira ou não, né? Mas a gente nunca deu muita bola para isso, assim, né? Porque a ficção, tu faz o pacto ficcional e deu, né? Tu não quer saber se é verossímil ou se não é, né? O livro, na época, cara, foi muito criticado porque a explicação científica que o H.G. Wells, que era um cara que tinha muito interesse nas ciências, né, dava, não era muito satisfatória. Tem, por exemplo, aqui, ó, nessa edição que eu li aí, que é da LPM, diz assim, ó, o Júlio Verne, né, outro grande escritor de histórias de ficção científica, aventuras, um cara que antecipou muitas das invenções, né, pelo menos na imaginação que vieram depois, diz assim, ó, Júlio Verne queixava-se de que o Wells inventava situações cientificamente impossíveis, mas as aventuras dos personagens de Wells têm uma textura realista e de conhecimento in loco dos tipos sociais, mais espessa e mais verossímil que as de Verne. Ou seja, isso também o filme tem, né? Se as obras do Júlio Verne talvez tivessem assim explicação científica mais caprichada, por outro lado, os tipos sociais que o H.G. Wells criava
eram mais interessantes, mais verossímeis e tal. Tem muito isso também, né? O cientista, o Jack Griffin, ele vai parar num vilarejo lá e tal, então ele convive, isso tem no filme e tem no livro, né? Com os sotaques, a maneira de se comportar daquele pessoal, que é bem a classe trabalhadora, né? Bem o pessoal que vive numa aldeia, os preconceitos deles, a maneira como eles vão divulgando entre eles a informação de que tem um cara ali que é meio estranho. Esse foi um tema, um filme, né, que recebeu outras versões. A mais recente, de 2020, eu acho um filme bem legal, um suspense muito bem conduzido, dirigido pelo australiano Leigh Whannell, com a Elizabeth Moss, que é uma atriz do momento, famosa por participar das séries Mad Men, O Conto da Aia. E ali também tem uma explicação pseudocientífica, que seria a roupa que ele usava, o traje que ele desenvolveu e que teria essa capacidade, então, de torná-lo invisível, e também um personagem extremamente cruel. E aqui com uma pegada mais de abuso. A mulher, que é interpretada pela Elizabeth Moss, sofre todo tipo de abuso. Então, também uma pegada de um tema bastante... Não é um tema novo, né? Acho que o abuso da condição da mulher, ele é tão antigo quanto o próprio planeta, mas é um tema muito forte no momento, né? E eu tava lembrando, cara, de uma... Não é uma versão do Homem Invisível, mas que tem também, faz uma brincadeira com isso, que é o Simplesmente Alice, do Woody Allen, que é um filme de 1990. A Mia Farrow, ela vai num acupunturista que dá um chá para ela com umas ervas estranhas e aí ela fica invisível e começa a passar por situações assim, uma liberdade poética, né, típica do Woody Allen, mas que também trabalha com esse tema, né, da invisibilidade. Tem uma versão do Homem Invisível também, né, uma adaptação da história do Homem Invisível, mais recente, não tão recente quanto essa que tu falou com a Elizabeth Moss, mas ali eu acho que é do ano 2000, né? Que é o filme do Paul Verhoeven, o Kevin Bacon, tem a Elizabeth Shue e o Josh Brolin no filme também, que é o Homem Sem Sombra, né? O Hollow Man, que é bem legal, assim, também, cara. Não é o melhor filme, não tá entre os melhores filmes do Paul Verhoeven, mas vale a pena conferir essa boa versão aí. E é aquela história também, né? Esses caras também, todos esses escritores e autores de filmes de horror, de ficção, trabalham muito com o imaginário do ser humano. Assim, cara, quem já não se imaginou sendo invisível, por exemplo, né? Eu te confesso, assim, a gente às vezes conversa em casa com meu filho e tal, né? Se eu tivesse condições de ter um superpoder, assim, qual tu escolheria? Eu escolheria ser invisível, com toda certeza. Agora, eu precisava de uma invencibilidade que não me obrigasse a ficar pelado, né, cara? Porque aí no inverno aqui do sul, assim, ia ser complicado, né? Estalava o dedo, ficava invisível, aí voltava a visibilidade, né? Mas com roupa, entendeu? E nós, jornalistas, então, que temos, assim, tanta curiosidade em descobrir o que acontece, né? Por baixo dos panos, todo mundo já quis ser invisível, né? Bom, então, o James Whale... Podia até falar um pouquinho agora, cara, de até onde foi essa carreira dele, que não foi uma carreira muito longa, embora com uma produção muito grande. E aí depois vamos então para o filme chamado Deuses e Monstros, dirigido pelo Bill Condon em 1998. James Whale é o personagem. Fala ali dos seus últimos dias, não mais como diretor. A sua arte aí era a pintura, dedicou-se a pintar. Mas como é que ele chegou a esse ponto, assim, de não dirigir mais? O último filme dirigido por ele, né, a gente comentou aqui antes, num período ali que vai de 1930, com o Journey's End, até 1941, que é o They Dare Not Love. Cara, são 11 anos apenas. Ele começa com um filme de guerra e termina com um filme de guerra também, né? Só que é um drama de guerra romântico. Os personagens são um casal e tal. Eu não vi esse filme, tá? Mas só sei a respeito. Esse último filme dele, então, é de 1941. Ele vai falecer apenas 16 anos depois. E nesse período ele fica absolutamente esquecido aí pelos estúdios aí e acaba se dedicando aí à pintura.
E esses últimos anos, não, na verdade, né? Os últimos dias, né? As últimas semanas, talvez, né? De vida deles são enfocadas nesse filme aí do Bill Condon, que é o Deuses e Monstros, o filme que foi lançado ali no final dos anos 90 e que tem Sir Ian McKellen no papel dele e o Brendan Fraser como o Boone. O Boone era um jardineiro, cara, assim, bem simplório, né, que vai fazer trabalho de jardinagem na casa dele. E aí, então, o Whale, já bem mais velho, ele acaba botando o olho no rapaz e, no primeiro momento, acha ele estranho, mas aí ele acaba aceitando, né, o rapaz a ser modelo dele, os retratos dele. E cada um dos dois tenta entender um pouco o mundo do outro. É um filme super bonito, triste, né, evidentemente, porque o Whale morre e de uma maneira trágica. Ele acaba falecendo aí, então, no ano de 1957, são 16 anos afastado do cinema, né? Ele não conseguiu filmar mais e num determinado momento ele passa a ter problemas de saúde também, enfim, ele percebe que ele tá meio... a vida dele chegou a um ocaso, assim, que dali não tem mais muita saída. O último interesse que ele ainda tem é a questão da pintura, ele tenta se aproximar do rapaz, cria uma certa conexão, mas o rapaz, na verdade, o rapaz não está interessado nele. Ele tenta, de certa maneira, ampliar os horizontes dele, lá eles começam a conversar, ele imagina que possa ficar famoso como modelo para um retrato pintado por um artista conhecido. Tem um determinado momento em que o Whale dá uma entrevista para um repórter e ele pergunta sobre os filmes dele e tal, mas ele percebe que o tempo dele já passou, né? E o interesse sobre ele é basicamente pelo Frankenstein, né? Ele até fica meio chateado com isso. Ele acha que ele fez melhores filmes, mas esse é o objetivo inicial da entrevista. E mesmo quando ele vai dizer para o jardineiro que ele era um cineasta, o cara, que filmes você fez? Ele acaba citando Frankenstein, porque é como, no final das contas, ele ficou mais conhecido, né? Eu acho, cara, creio que tu concorda comigo, que essa questão sexual do Whale, ela tem uma ênfase importante no filme. Não só por essa paixão, atração que ele desenvolve pelo jardineiro, né, personagem do Brendan Fraser, mas também pelas lembranças. Algumas dessas lembranças são, por exemplo, das festas, as famosas festas na casa do George Cukor, né, diretor da Era de Ouro de Hollywood, também gay, assim como o Whale, e famoso por festas com um grau alto de libidinagem, luxúria, festas na piscina. Essas imagens aparecem em flashback e ele também manifesta uma mágoa, mais que uma mágoa, né, um ressentimento, uma coisa amarga com relação ao pai. E aqui, de novo, a questão da rejeição, que a gente associou ao monstro do Frankenstein. E ele meio que se sentir uma espécie de freak, né? Alguém esquisito, estranho, que a própria governanta, empregada dele, tem esse sentimento, né? Uma personagem muito católica e que, para ela, ele está perdido e condenado ao inferno. Embora ela goste muito e cumpra o seu papel ali na casa, ela não perde uma oportunidade, assim, de mostrar o quanto ela desaprova aquele modo de vida e o seu gosto sexual. Então, essa me parece uma faceta importante do filme, seja nas suas manifestações de tristeza, de rancor, principalmente com o pai, seja nas lembranças e mesmo essa relação com o jardineiro, que a gente vê que não vai sair nada dali, porque não é uma paixão correspondida. Então, de alguma maneira, tem ali uma tristeza, uns últimos dias amargos, e que também passa pela carreira de cineasta, que não teve andamento, foram poucos anos. Então, acho que o filme tem esse tom um pouco triste, né? Um pouco melancólico, como possivelmente tenha sido mesmo os últimos dias de vida dele, né? Logo lá, quando a gente abriu o nosso programa aí, eu falei, né, da questão ali da vergonha que o James Whale tinha das origens de classe trabalhadora dele, né, e tal, muito em função da relação com o pai, né, mas justamente por isso, bem isso que tu comentou, né, ele se sentia um peixe fora d'água naquela família, porque ele era o único, ele era diferenciado, ele era diferente do resto, né. O pai, a mãe, os irmãos eram todos representantes típicos, né, daquela classe trabalhadora que estava conformada em ter aquelas profissões, né, mineiro, trabalhar lá nas usinas de carvão. O Whale era o único que tinha, assim, pendores artísticos. Também tem uma outra coisa que aparece
Durante a guerra, ali que ele tem a certeza, né, de que ele se escapasse daquela prisão, né, da qual ele é vítima, né, na Primeira Guerra Mundial, ele tem a certeza de que ele ia seguir vida artística, que ele começa a desenhar freneticamente, ele monta peças teatrais, né, com os outros prisioneiros. Ele também se apaixona por um outro soldado, tal, que vem a morrer, né, no conflito, né? E essa é uma outra grande dor, né, da vida dele. E uma outra coisa também que eu queria comentar, tu falasse aí da questão da governanta no filme aí do Deus e Monstros, que era uma pessoa que gostava muito dele, que quase que uma cuidadora dele, né? Trabalhou com ele durante muito tempo e tal, embora reprovasse os modos de vida dele, o fato dele ser gay, por ser uma pessoa muito católica, símbolos cristãos, símbolos católicos, os dois filmes do Frankenstein são recheados de símbolos católicos. Tem até uma imagem de Cristo, né? Agora eu não lembro se é no primeiro ou no segundo, né? Então aparece um Cristo crucificado. A própria trajetória da criatura nos dois filmes, né? Não deixa de ser assim quase que uma via crucis. Então esses dois filmes especialmente, né? Tem muito de simbologia religiosa católica, que certamente foi uma coisa que inquietou muito, né? O James Whale durante a vida. Mas então é isso. O Deus e Monstros é um belíssimo filme sobre os últimos dias, últimas semanas, né, da vida do James Whale, que morre no dia 29 de maio de 1957. Ele morre em casa mesmo. Não vou comentar aqui os detalhes para não dar spoiler, caso alguém não tenha visto o filme ainda, né? Ele tinha apenas 67 anos e, como a gente falou antes, estava afastado já há 16 do cinema, né? Temos uma história, então, para fechar nosso programa. Diz respeito também à Segunda Guerra e ao tipo de filme que ele acabou fazendo na sua parte final como cineasta. O fato que afastou ele do mundo do cinema foi o seguinte, cara, em mais um filme sobre guerra, né, um drama sobre guerra, e como ele era requisitado, né, para fazer filmes de guerra, um filme chamado The Road Back, que é de 1937, e ele se incomodou com ninguém menos que o cônsul alemão em Los Angeles, sendo que a Alemanha na época já vivia sob o regime nazista, né? Esse filme, The Road Back, era para ser a sequência do Nada de Novo no Front, que é um romance do Erich Maria Remarque e que virou filme, né? O livro é de 1928, o filme é de 1931, se eu não estou enganado, é um dos grandes filmes de guerra da história do cinema. 1930. E aí, então, o que acontece, cara? Esse filme, The Road Back, dirigido pelo Whale, em 1937, ele incomodou o cônsul alemão em Los Angeles, um cidadão chamado Georg Gissling, que protestou, né, disse que o filme não era verdadeiro, trazia uma imagem distorcida do povo alemão. E aí então ele foi lá falar com o Whale, lá não aconteceu nada. Ele mandou cartas para o elenco, para a produção do filme, dizendo que se eles realmente lançassem aquele filme do jeito que ele tinha visto, sem fazer nenhuma alteração, eles iam ter problemas em obter permissão para filmar na Alemanha. Cara, tanto o Departamento de Estado dos Estados Unidos quanto a própria Universal, num primeiro momento, não deram muita bola, né? Só que aí, no passar do tempo, eles mudaram de ideia e começaram a pressionar o Whale para que ele alterasse, né, o filme. E ele não gostou, né? Até porque o filme estava sendo bem recebido nas primeiras exibições que haviam sido feitas, e ele não quis saber. Aí o cônsul alemão ele ficou furioso e começou a persuadir a China, a Grécia, a Itália e a Suíça para banir o filme, sendo que na Alemanha ele de fato já estava banido. Essa discordância, né, do Whale em mudar o filme foi crucial para que as relações dele com o estúdio ficassem bastante atritadas. Na época, né, a Alemanha já, como eu falei, né, já estava sob o jugo nazista, mas os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda, né? Então interessava, na verdade, proteger os negócios, né, da indústria cinematográfica. E aí o fato é que o estúdio então ficou furioso também com o Whale,
tentou primeiramente ali cancelar o contrato, ele recusou, então no fim ele acabou sendo mandado para um departamento de produções para dirigir só filmes B, ou seja, rebaixaram ele a condição de diretor de filmes B, que ele obviamente não gostou, ficou muito desgostoso e tal. Ainda assim ele ainda teria um último sucesso, que foi uma versão do Homem da Máscara de Ferro, Alexandre Dumas, mas aí realmente a relação dele com o estúdio, com Hollywood, ficou muito atritada, né? Ficou muito complicada e ele foi se retirando aí, então da indústria do filme norte-americano. Em 1941 ele já não estava mais, né? Ele só fez esse último filme mesmo e passou aí a se interessar por pintura lá e realmente se retirou. Filme de 1937, The Road Back, portanto um pouco antes, a guerra não tinha começado ainda. Está disponível no YouTube o filme inteiro, cara. A cópia não muito boa, mas enfim, tá aqui. Eu não assisti, mas ele está acessível. Não saiu no Brasil, pelo jeito, né? Eu não encontrei nenhum título nacional. Vários filmes do Whale, inclusive esses dos quais a gente está falando aqui, né, que a gente pegou para comentar no programa aqui, mas tem vários filmes do Whale que são possíveis de conferir no YouTube. Inclusive, o filme anterior ao The Road Back, Showboat, é um musical de 1936. Só para citar aqui, eu também não cheguei a ver esse filme. Esse é o filme preferido do Whale, né? O filme que ele mais gostou de realizar foi esse. Então, cara, era isso de James Whale. Vamos à nossa super dica do programa? Acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que dizer aqui, e aí eu acho que é uma dica tua também, né, as pessoas lerem o Frankenstein, o livro, né, da Mary Shelley. Esses dias eu vi uma notícia, mas agora não vou lembrar qual editora, vai sair mais uma edição aí, uma nova tradução, ilustrada, eu não lembro qual era a editora, mas a que eu tenho, que é bem bacana, é daquela parceria entre a Penguin Books e a Companhia das Letras. Tem prefácio do Rui Castro, tem introdução e notas de um estudioso da obra da Mary Shelley chamado Maurice Hindle, e que é bem legal, assim, contextualiza a literatura da Mary Shelley. E também vem como brinde, cara, um fragmento pelo Lord Byron e O Vampiro, um conto, do Polidori, né? O Polidori que também estava junto com a Mary Shelley, o Percy Shelley e o Lord Byron naquela noite de tempestade no castelo da Suíça em que foi feito o desafio, né, pelo Byron para que cada um escrevesse um conto, uma história, o que fosse, né, de terror. E as únicas coisas que realmente, os únicos frutos que realmente saíram dali foram justamente o livro o romance da Mary Shelley e esse conto, né, O Vampiro, do Polidori. Mas o que eu queria realmente dar uma dica, estou dando 2 em 1 aí, mas que seja, né? É um livro da Dark Side, aquela editora que é especialista em publicações aí de horror, livros de horror que originaram filmes, mas saiu pela Dark Side um livro chamado Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura, que é uma biografia conjunta da Mary mãe e da Mary filha, né? A Mary Shelley, a filha, e a sua mãe, a Mary Wollstonecraft. Então, cara, é o seguinte, são 604 páginas, que a boa parte delas é de notas aqui. Na verdade, a obra mesmo tem 556. Tem várias ilustrações, 40 capítulos, sendo que a obra é estruturada da seguinte maneira, cara, é uma biografia das duas, mãe e filha, né? Um capítulo para cada uma, assim, e vai intercalando até o final, né? Então são 20 capítulos contando a história da Mary Wollstonecraft, né? A mãe da Mary Shelley, uma das primeiras feministas aí da história, autora de Reivindicação dos Direitos da Mulher, e a biografia da Mary Shelley, autora do Frankenstein. As obras das duas comentadas, as relações familiares, os personagens todos, o Godwin, marido da Wollstonecraft, pai da Mary Shelley, o Lord Byron, as famílias, a família dela, que é uma família bastante problemática, vale muito a pena. E também pela questão histórica, né, cara? Porque, por exemplo, a Mary mãe, né, ela foi uma testemunha ocular da Revolução Francesa e do terror, né, que veio logo depois da Revolução, né? Ela estava em Paris naquela época, né?
O livro Frankenstein, quando sai, ele é quase que contemporâneo ali, né? A Revolução Industrial. Então, também além da gente a gente conhecer mais da vida dessas duas mulheres e ficar interessado em ler a obra das duas, também o livro conta, assim, períodos históricos que são cruciais, assim, para a gente entender como é que viemos parar aqui. E tu tinha comentado a mãe que ela não chegou a conhecer, né? Morreu no parto, foi isso? Na verdade, ela não morreu no parto, mas ela morreu 12 dias depois do parto. E a Mary Shelley tinha verdadeira adoração pela mãe. Leu tudo da mãe, leu tudo do pai, mas com o pai, ela, como eu falei, né, ela desenvolveu assim, uma relação meio complicada, né? Mas elas realmente, a Mary Wollstonecraft morre exatos 12 dias depois de dar à luz a Mary Shelley, né? Ela, infelizmente, não conviveu com a mãe além desses 12 primeiros dias de vida, né? Então era isso, cara. Veio Mary Shelley, tá dado o toque aí, o pessoal ir atrás. O livro da Mary Shelley, eu acho que é imortal, né? Ele, inclusive, aí é uma opinião pessoal minha, né? Ele é superior, é difícil fazer uma comparação porque os temas são completamente diferentes, mas, assim, outro romance gótico popular que deu origem a vários outros filmes, para mim ele é superior ao Drácula, né? Muito superior, né? Enfim, mas aí é papo para uma outra resenha aí, né? Eu, particularmente, tenho algumas restrições, assim, a maneira como o Bram Stoker enfoca a questão da fé. É um cara profundamente religioso, até certo ponto misógino, inclusive, né? E o da Mary Shelley, não, né? Mas aí é papo para outro momento. Era isso. Vamos ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento, como os antigos plantões da Rede Globo. Então tá, Zé. Valeu aí. Grande abraço. Até mais. É.